Olá, sejam novamente bem-vindos ao segundo episódio do Ouvindo Saberes. Dessa vez, nutrição e atividade física, mente sã e corpo são. E eu estou com dois convidados bem especiais. A nossa nutricionista, Paula Patriota, e o nosso motivador físico, Adriano Egéia. Então a gente já vai começar, pessoal, a conversar com eles. Mas antes, eu já quero agradecer a Oliveiras Imóveis, tá? Se tu tá precisando de um imóvel, vai lá, em Paulista. O telefone está aí, passando na tela para vocês. Ao curso Êxito Preparatório, que é meu, né, gente? E vocês sabem que eu sou professor de português. Procura 2 unidades, Prazeres e Candeias. E ao Esquadrão Nutrir, que fica lá em Candeias, que daqui a pouco a nossa convidada vai falar mais sobre o projeto dela, e é o Moving Room, do nosso querido Adriano Egéia. Podemos começar, então. Faça a sua apresentação, Adriano Egéia. Primeiramente, Roberto, queria agradecer a participação. Paula também. Bom dia a todos. Bom dia. Para mim é uma grande honra esse convite. Acho que o tema que você está trazendo é um tema extremamente relevante. É um tema que nos motiva, né, a falar com muito carinho. Então, primeiramente, essa gratidão. E falando um pouquinho de Adriano, eu não poderia falar antes, se não falasse de algo tão especial na minha vida, que primeiro que é minha esposa, Luciana, né, o meu grande projeto, minha esposa, Luciana, as minhas 2 filhas, Giovana e Ana Clara, são 2 pessoas que me transformam todos os dias, desde o momento que elas nasceram. Esse foi o meu grande projeto da minha vida, o meu primeiro grande projeto, né, e como consequência, o Adriano Egéia é um executivo de 30 anos de mercado, né, eu trabalhei em grandes empresas na área internacional, tanto no Brasil como fora do país. E ao longo dessa história, tudo que começa, termina. E aí terminou, parecia que seria um fim, mas nasceu algo muito maior, que é o Move Run, que é o clube de corrida, que eu tenho certeza que a gente vai poder falar bastante sobre isso hoje. Tá? E agora, a nossa querida nutricionista, Paula Patriota. Obrigada, professor. Agradeço por estar aqui, né, pela presença de todos vocês também. E, na verdade, o meu movimento, né, vem ali da nutrição, da alimentação saudável. Antes de eu iniciar essa minha carreira de nutrição, eu fui uma pessoa muito desregulada na alimentação. Então, minha alimentação me fazia ser uma pessoa adoecida, porque era uma alimentação muito voltada para os ultraprocessados. Eu sempre trabalhei fora, né? Meus filhos, são 3 filhos, hoje já são crescidos, né? Tem 20, 24 e 16 anos, mas na época eram crianças menores e vivia de colégio, hotelzinho, e aquela correria do dia a dia, a gente comia, né, naquela pressa. E aí descobri que eu estava com uma quase úlcera, vamos dizer assim, né, no meu estômago, devido a essas escolhas alimentares erradas. Foi quando eu comecei, tive a curiosidade de entender o porquê, né? Porque foi me dito que era por conta de uma alimentação inadequada. Então, eu disse por quê? Fui investigar e me apaixonei pela nutrição e estou aqui até hoje. Me apaixonei pela nutrição como um todo. Então, eu digo que eu sou a nutricionista da família, porque eu não consegui escolher só criança ou só adulto. Eu consigo trabalhar bem com a família toda, até porque a base de tudo começa com a família. Né? E quanto tempo faz que a senhora é nutricionista? Nutricionista, hoje eu estou atuando na área há 4 anos, professor. Nessa área linda. Inclusive, hoje eu abracei um novo grupo, que é o grupo de autismo e TDAH. Então, eu faço esse convívio, essa readaptação, reintrodução de novos alimentos através da terapia alimentar. É por isso que eu não consigo largar a família em si, porque esse lado, com crianças atípicas, busca e acaba puxando toda a família, porque quando você melhora a alimentação da mãe, do pai, da irmã, isso reverte com certeza a alimentação da criança autista. Então, uma criança hoje que tem bons exemplos em casa, fica mais fácil da gente conseguir fazer um trabalho de qualidade com ela, né, com a criança e com toda a família. Mas é muito interessante entender dessa forma, né? Porque a gente que está do lado de fora da nutrição, a gente não entende o quanto é importante, né, para as crianças atípicas, né, ou para qualquer indivíduo,
né, a nutrição. Como é que a senhora vê para um indivíduo que não é atípico? A senhora falou sobre indivíduos atípicos. Como é que a senhora vê essa questão? Como é que está a alimentação, sobretudo de nós brasileiros? Porque a gente tem um dia a dia muito corrido. Falo porque sou professor e às vezes não dá tempo nem de comer. Sim. O senhor tem ideia, a OMS lançou recentemente que nós temos mais casos de crianças obesas hoje do que desnutridas, o que sempre foi maioria, né? Em todas as pesquisas que foram realizadas, a maior parte das crianças tinham desnutrição. Hoje é obesidade. Então, o que é a obesidade? É uma doença crônica inflamatória. O que ela traz? Ela acaba trazendo ali algumas outras patologias associadas. Então, hoje, você pode ter alguém que tenha uma pressão alta, um colesterol alto, uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né, popularmente chamada, e talvez pessoas que tenham uma diabetes mellitus, tenham esse tipo de patologia, ainda não compreendam que essa patologia está associada, sim, à alimentação. Então, a gente já consegue hoje reverter alguns números se você trouxer isso para uma nutricionista especializada e ela te der as orientações corretas. Então, você já consegue diminuir uma hemoglobina glicada, que é um marcador da diabetes. Você já consegue diminuir, né, a elevação do colesterol, você já consegue trazer saúde e qualidade de vida. E quando a gente associa essas mudanças, né, a uma atividade física, aí você consegue fechar o conjunto, o combo completo. Então, é uma escolha. Você precisa fazer essa escolha de ter saúde, de cuidar de você. Hoje eu estava falando mais cedo que a ideia é como é que você quer envelhecer, né? Você que é adulto hoje, né? As crianças, como é que elas estão envelhecendo? Eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer andando, conversando, saindo, me relacionando com as pessoas. Eu não quero envelhecer, né, em cima de uma cama de hospital ou em casa, desmotivada, sem uma atividade física. Então, a ideia que eu tento passar para as pessoas é exatamente isso. Como é que você quer envelhecer? A nutrição ela vem não como uma restrição, ela vem como um complemento. A gente reaprende a comer. A minha ideia é reeducação alimentar. Você vai comer, né, tudo aquilo que você gosta de comer, mas que seja comida de verdade. Hoje nós temos no mercado vários alimentos que não são alimentos, são produtos alimentícios. E são esses que estão trazendo esses dados aí de obesidade na infância e no público adulto também. Mas, se eu não me engano, mais de 60%, mais de 50% da população até 2035 estarão obesas. E isso é preocupante. É um fator preocupante. E, Adriano, sob a luz da atividade física, me fala do teu projeto. Nos fala do teu projeto, na verdade, porque você que está em casa vai assistir, vai dar seu like, vai comentar, vai ativar lá as notificações, tá? O sininho das notificações. Não vai doer nada, é só um dedinho, tá certo? Comenta, compartilha e faz o canal crescer, porque a live está maravilhosa. A live não, gente, a gravação. Você falou um negócio, a Paula comentou um tema que me fez bastante refletir. E a sua pergunta, acho que ela encaixa muito com o que a Paula colocou. Ela comentou que a família, ela cuida da família. E o meu projeto nasceu por causa da família. O meu primeiro passo nesse algo que eu amo tanto hoje, startou da minha filha. Eu nunca tinha eu nunca tinha feito com 48 anos nenhuma atividade física. A minha vida sempre foi uma vida sedentária, eu tinha 2 focos na minha vida. Era o trabalho, né, que tomava muito tempo, mas tempo sempre vai ter. Acho que o tempo é uma escolha, você vai ter que saber administrar ele, mas eu entendia que eu não tinha tempo. E a outra é a família. E sempre eu falei, eu não tenho tempo para isso. Informação nunca foi um problema, eu sempre fui uma pessoa de ler, né? Também esse negócio de viagem, você está viajando, você precisa fazer alguma coisa. Então, conhecimento não era um problema. A ignorância, não. Mas eu não acreditava.
E eu acreditava que o meu tempo era curto. E eu tinha que acordar na madrugada, eu tinha que viajar, eu tinha que entregar os resultados, tinha que voltar para casa, eu tinha que deixar toda a família. Mas o Adriano, ele estava em segundo plano. O meu autocuidado, ele nunca foi uma prioridade. Mas foi a família que startou, com 48 anos, esse primeiro passo. Essa descoberta que hoje é algo, eu diria, extremamente relevante na minha vida. E aí se vem o projeto. E isso aconteceu quando eu estava ainda dentro da empresa, 2 anos antes de sair da organização. O que ocorreu foi justamente na pandemia, que a minha família provocou isso dentro de mim, e isso começou uma transformação interna. E isso eu comecei a trazer sem conhecimento nenhum, mas comecei a convidar as pessoas a fazer atividade física, porque era algo que estava mudando aqui dentro. Eu não sei o que estava acontecendo, mas alguma coisa estava acontecendo. Ou seja, você acabou se tornando um exemplo, né, para essas pessoas também. Sim, e isso começou uma pessoa, 2, 3, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 300, 400, 500. A gente encheu o Parque Dona Lindu. Você olhar assim, você fala, o que é isso? Que bacana que você está tocando no coração das pessoas, né, na questão do movimento. Que é uma carga de motivação, né? Porque, assim, a gente precisa se motivar para algo, claro, que a motivação é algo que está... É o estímulo, né? Intrínseca, é o estímulo. Mas eu preciso de um estímulo. É como o meu aluno, ele precisa de um professor, ele precisa que eu estimule a ele a entender determinado conteúdo, ou qualquer pessoa. A gente precisa de estímulos, porque a motivação ela vem intrínseca, né? Se eu não quiser, eu não vou, e aí eu fico imóvel, aquilo ali. É como a Dona Paula também fala, que um dos fatores da obesidade, que a fala dela foi muito pertinente, que ela disse, eu quero envelhecer com saúde, e ter saúde não é só a alimentação, é também, mas é você interagir, Isso. é você andar, é você correr, é você comer bem, é você estar num grupo social. Socializar, Mas né? isso aí é onde entra um ponto, Roberto, que não é fácil. Eu vou falar, é legal quando você é uma história desse... Claro, Uma coisa, eu, desde criança, faço esporte e aí, meus pais me ensinaram, eles podem ter tido aquela dificuldade. No meu caso era diferente. Eu era esse cara de 48 anos, do sofá para o trabalho. Eu era o sedentário. E vários amigos me chamaram para correr. Tentaram me estimular para levar para esse caminho que hoje eu entendo que é um caminho de autocuidado, de amor próprio, né? Tem tantas coisas que a gente pode falar sobre isso. A alimentação, vem tanta coisa junto desse pacote. Mas como é que você toca no coração de alguém que é possível para ele dar o primeiro passo? E aí que acho que esse é o como fazer isso. Não é convidar, nós vamos convidar. Mas há uma distância tão grande do convite e as pessoas vir. Sim. E eu diria que o seu exemplo, mais do que você falar, você tem que viver aquilo intensamente e você tem que ser um produto daquilo que o cara vai te ver e falar, eu vou ver se isso é legal. Né? Mas isso foi feito de uma forma muito... não foi provocada. Isso foi, de fato, uma coisa transformada. Né? Foi algo que começou a mexer dentro de mim. Vamos. Cara, é legal. E eu falava com essa paixão, como eu falo com essa paixão. Uhum. Não, olha, eu falava assim, vamos na corrida, não precisa correr. Só vivencia aquela energia. Você vai caminhar os 5 quilômetros, mas vê aquela energia, a turma, tem alguma coisa lá dentro que é surreal. Uhum. Aí o cara, eu vou pagar para caminhar. Caminha, só sente a energia daquele lugar. E o cara acreditava, e ele ia. Ele falava, cara, que negócio legal, quero fazer isso. E ele caminhou os 5 quilômetros. Mas era uma verdade, uma forma que você tocava dentro do coração da pessoa, que ela falava, eu confio em você, eu vou ver se isso é verdade. Ele não falava isso, né? Mas, sim, de certa forma... Talvez internamente. E aí, o que ele fazia? Mãe, vamos comigo? Aí a mãe, filho, vamos comigo? Essa rede, ela começa a transformar, a mexer com a cabeça das pessoas, porque acho que o primeiro passo, como foi difícil para mim,
muito difícil. Eu posso garantir para vocês que foi extremamente difícil. E por isso hoje eu falo com tanto esse amor, com esse carinho, esse cuidado de como tocar no coração da pessoa. Ele pode até ele entrar no clube e sair. E faz parte. E acho que a pessoa tem que isso mesmo, ele tem que ter escolha, ele vai olhar aquilo, tem coisas melhores para fazer, que seja. Mas só dele dar o primeiro passo na vida dele ter descoberto algo que vai mudar, como a Paula colocou, né, Paula? Ele vai olhar com 70 anos e falar, olhar para trás e falar, o que eu fiz comigo? Como foi importante eu ter colocado aquele tomado meu aquele tênis? passo, né? Seja nadar, seja correr, seja caminhar, seja qual atividade, vôlei, mas ele ter dado esse primeiro passo. Então, esse estímulo a gente precisa fazer, mas de uma forma que a gente consiga, de fato, tocar no coração das pessoas. Eu vejo muito esse papel do estímulo na nutrição, não é? Porque hoje a gente encontra adolescentes, crianças que não gostam de verduras, que não gostam de feijão, que não gostam de determinados tipos, só gostam daqueles alimentos que são fáceis de serem encontrados e processados, não é? E é um meio desafiador para nutricionista, né? Para o profissional dessa área, trabalhar esses estímulos. Como é que a senhora faz dentro do seu projeto, dentro das suas possibilidades, para que essa criança que chega lá, ou até mesmo tem adultos que não gostam. Sim, sim. Eu conheço adultos, eu não como verdura, eu não como legume. Então... eu tenho pacientes, inclusive, que são adultos seletivos. Eram crianças seletivas e se tornaram adultos seletivos. Então, puxando esse gancho da motivação, do estímulo, é muito bom quando a gente realmente trabalha com isso. Porém, hoje a gente já entende, a ciência já demonstra que é necessário um pool de nutrientes, que você consuma esses nutrientes diariamente para que você tenha esse estímulo. Então, hoje você vê muitas pessoas fadigadas, né? Você está com fadiga, cansaço, e muitas vezes acha que é só o cansaço. Mas, na verdade, tem muita relação também com a alimentação. E vamos falar dos jovens, né? Adolescentes que estão nessa época de fazer prova, de Enem, de SSA, né? Que é bem o seu público, né, professor? Então, concursos. Às vezes, esses adolescentes eles estão ali naquela correria e se alimentando daquele jeito que não seria o adequado, né, para a saúde deles. Eles não conseguem melhorar foco, não conseguem concentração, às vezes não conseguem dormir direito, tá o tempo todo desanimado, o tempo todo ali sem energia. E isso realmente é diretamente ligado com o que ele está consumindo. Então, muitas vezes a pessoa associa a nutrição, a nutricionista, ao emagrecimento apenas. Mas não, a gente trabalha a base da saúde. É claro que o estímulo vai ser sempre maior com a alimentação. Eu vou sempre estimular você a ter um prato mais saudável, mais colorido. Mas a gente tem também como lançar a mão, não tem como não lançar a mão da suplementação, em alguns casos. Então, até desculpa, professor, só para completar, até para o teu desempenho na corrida, né? Não só os jovens, mas para ter um desempenho melhor, a gente tem alguns suplementos que a gente pode indicar. Agora, cada ser humano, cada indivíduo é um. Eu não tenho como indicar um suplemento maravilhoso para a população geral, não. Cada pessoa precisa ter aquilo direcionado às necessidades dela, né, ao que ela vive no dia a dia dela, basicamente isso. Existem mitos, né, que isso se aplica para os dois. Existem os mitos de que eu vou fazer atividade física para quê? Eu vou para um nutricionista para quê? Existem esses mitos, tanto em adolescentes como principalmente em adultos. Eu vou fazer isso para quê? Vou deixar de comer tudo que eu gosto, né? Não é? Não, eu vou deixar de final de semana tomar minha cerveja, ir para o meu churrascão para estar fazendo atividade física. Como é que vocês, que trabalham com essa proposta, como é que vocês analisam essa minha fala, que é uma indagação bem pertinente? Como é que vocês veem isso? É uma tratativa negativa, né,
pessoal de que eu não vou para nutricionista porque primeiro eu acho caro. Dieta que ela vai me passar ou que ele vai me passar é muito caro. Essas corridas são muito caras. Tudo é caro. Tudo é um problema, não é? Como é que vocês, quando chega uma pessoa desse nível, porque chega, como é que vocês analisam, como é que vocês fazem para poder estimular ou talvez motivar? Eu entendo. Acho que o novo, acho que não é só essa área, né? Não é só a nutrição, não é só esporte. Acho que o novo, ninguém está acostumado, acho que o ser humano, tudo que ele for fazer que seja novo, a mente dele está bloqueada. Ele vai criar vários argumentos naquele momento para não fazer. O cérebro dele está condicionado à rotina. Só que ele não experimentou isso. Acho que o nosso papel é como é que a gente leva ele nessa viagem. Como é que a gente traz ele para dar o primeiro passo? Porque se ele não der o primeiro passo, e mesmo dando o primeiro passo, ele não vai conseguir seguir, porque precisa de disciplina. Para você se tornar um comportamento, primeiro, ele tem que, para gerar o hábito, né? Sim. Ele vai precisar ter essa constância. Depois de lá de um mês, pode ser que ele comece a começar a perceber o que está acontecendo com ele. E acho que aí a gente entra no nosso papel. Aí entra a pessoa que de fato ama o que faz, que quer de fato cuidar de gente, que acho que a palavra não é vender um produto, Sim. é como você queira cuidar de gente, para você não só trazer ele para o primeiro passo, mas como você vai estar com ele nessa jornada, porque ele vai querer desistir. Eu escutei de uma senhora, foi no encontro que nós fizemos no domingo, eu estava filmando ela, que no dia do encontro eu faço o papel de corredor e fico filmando as pessoas. Porque é o meu olhar, como corredor, pegar o melhor momento delas. Então isso aí eu faço questão de fazer nesse dia. E aí, ela estava correndo e eu segui junto com ela, falei assim, vai para o espelho d'água, que eu quero fazer um negócio legal para você. E ela começou a correr. E ela se empolgou e ela começou a trazer essa velocidade. E quando ela terminou, eu falei, nossa, como você está correndo bem? E ela falou, Adriano, em vários momentos eu pensei em desistir da corrida. Mas eu não desisti pelo clube. Porque toda vez que eu vejo ali, tem alguém fazendo alguma coisa. Então, acho que esse é o nosso papel, não é só trazer, não é só falar. E como é que você vai estar junto com essa pessoa nesse momento que não é tão fácil, que é o início. Então, para mim, eu estou falando das minhas experiências que eu tenho no meu dia a dia. Primeiro, trazer não é fácil, nosso cérebro não está pronto para isso, para algo novo. Tem aquela frase que é, quando foi a última vez que você fez algo novo na sua vida? Eu já parei para refletir uma vez e falei, cara, faz muito tempo que eu não fazia nada novo. Porque o meu cérebro vai me levar toda vez para o caminho que eu sempre fiz. Então, eu estava pensando o seguinte, na verdade, professor, mais ou menos, da minha experiência, 80% das pessoas que procuram a nutrição querem desistir. Então, é natural. Então, quem ainda não iniciou o processo, né, acha que é caro, como o senhor falou, na verdade, não é caro. Se você avaliar direitinho, nós temos nutricionista em plano de saúde, né, particular, tem pelo SUS. Você pode buscar essa ajuda. Então, até pelo SUS, vale muito a pena. Você ter uma orientação de um profissional, muitas vezes você faz pequenos ajustes que já fazem toda a diferença na sua vida, na sua saúde. Então, a questão não é essa. A questão é, será que você vai seguir? Né? Como eu disse, 80% dos meus pacientes querem desistir, mas a ideia é um acompanhamento. Então, eu trago para ele, não é restrição. Eu sempre aconselho não ficar olhando, assistindo muito blogueirinhos que não são nutricionistas, né? Porque, às vezes, hoje em dia, tem muita gente falando sobre alimentação, sobre nutrição. Um dia desse eu vi um profissional que não é nem da área de saúde, falando muita coisa que não tem nada a ver. Tipo, pão é é um sabotador? Não. Por que o pão é o sabotador? Depende, qual é o contexto, quem é a pessoa. Então, a gente não pode generalizar. Por isso que a nutrição é um trabalho individual, não dá para generalizar. Então, é isso, é você mesmo sem querer, mesmo com essas dúvidas, não desistir. Trazer, a gente faz o acompanhamento ali, semanal ou mensal, da forma como for mais viável para aquela pessoa. E trazer
básico, é o simples. Não preciso trazer o sal do Himalaia para salgar um bife. Claro. A gente pode colocar o salzinho do dia a dia, que é rico em iodo. Então, são coisas básicas. É o arroz, é o feijão, é o inhame, a macaxeira, a proteína, o frango, a carninha, o ovo. São alimentos de verdade. São esses alimentos que podem fazer a diferença na sua vida. A fruta, né, as hortaliças. Inclusive, eu conheço pessoas adultas que não gostam de frutas. Mas a gente pode fazer estratégias para que Então, elas consumam essas frutas. Né? Tem tantas receitas que a gente consegue fazer. Eu não sou muito do suco, mas a gente, dependendo da pessoa, a gente pode colocar um suco também. Porque o suco a gente perde muitas fibras, sabe, professor? Então, eu prefiro fazer outro tipo de receita, às vezes um bolo. Essa ideia do O suco. que é interessante que a Paula está comentando, que eu não vou para nutricionista, aí já começa o primeiro bloqueio. Porque é um negócio caro. Já Isso. caro, primeiro, que eu tenho que pagar nutricionista. Segundo, que eu não tenho dinheiro para alimentação. Mas quando você começa a viver isso, você não mudou. Você está criando porções menores, você está distribuindo mais, me corrija, tá, Paula? Correto. Você está distribuindo melhor essa alimentação. Ao E quando longo do você dia. começa a olhar, eu continuo comendo. Eu diria que 80% aquilo que eu comia, mas agora de uma forma mais Estratégica, consciente, né? mais consciente, mais estratégica. Meu sono melhora, a minha energia é outra. E muitas vezes, é lógico, vai precisar da suplementação, mas se ele seguir o cardápio que Sim. foi colocado, hoje não mudou nada a minha vida. Hoje eu tenho uma vida de atleta, mas os alimentos, Roberto, continuam sendo o mesmo. Uhum. Agora, a diferença é que eu tenho consciência agora de como comer e quando comer. Isso mudou bastante dentro Tem da minha uma vida. orientação, Um apoio né, da orientação da profissional. nutricionista. A nutricionista vai lá e fala, é isso, 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 a gente confia, dá certo, funciona de verdade. Um outro mito que eu acho interessante a gente discutir é sobre o açúcar. Né? Se fala muito do açúcar, o açúcar inflama, o açúcar é isso, o açúcar é aquilo. Eu entendo que o açúcar em doses menores, eu digo isso porque eu já fui bastante mais formiga, hoje em dia diminui um pouco. Tá? Eu acredito que você poder equilibrar, Possa ter o equilíbrio, ter né, um professor? equilíbrio, eu acho que funciona. Tem Tá. uma palavra que a gente utiliza muito na nutrição, que é o equilíbrio. Então, se você faz a sua dieta, né, a sua reeducação alimentar diariamente, não é o açúcar do cafezinho que vai lhe fazer mal, não é aquela torta no final de semana de um aniversário, de um parente, de um amigo, do seu aniversário, não é isso que vai lhe fazer mal, tá? Até porque a nutrição ela não é só o alimento, ela é o comportamento, ela é a convivência, ela é você sentar à mesa com a sua família, sem o celular, conversar, dialogar. Então, é esse momento, são momentos de prazer que trazem também os benefícios da nutrição. Eu acho muito interessante essa coisa que a senhora falou aí do celular, porque hoje em dia a gente vai até mesmo a restaurantes, né, e o pessoal está comendo com o celular, comendo com o celular. Ou você come, ou você deixa o celular, ou você não faz nenhuma das duas coisas. Você não se nutre, ou seja, você não come. É porque está todo mundo muito acelerado, né? As pessoas querem muito resolver tudo na pressa, tudo é urgente, tudo ali acaba sendo urgente. Mas se você parar para pensar, o que é mais urgente naquele momento da refeição é o convívio com a família, é você prestar atenção no que você está comendo, para que não coma numa quantidade maior do que você precisa ou menor, para que você observe, o seu cérebro precisa entender que você está comendo. Na hora que você está comendo e está mexendo no celular, você está enganando o seu cérebro. Ele não sabe se você está comendo ou está olhando o celular. Aí pode acontecer, sim, de você perder essa percepção da saciedade e acabar comendo mais por causa de apenas um detalhezinho, deixar o celular do A lado. mesma coisa na corrida, né? Na atividade física. Às vezes a gente engana o nosso cérebro. Não quero fazer agora não. Isso eu faço depois. Vou fazer amanhã. Hoje não. Sei o quê. A gente começa a enganar o nosso cérebro. Quando vê, você não está fazendo mais nada. Passou o ano, né? Se você deixar, você não vai fazer. Passou o ano e você não A faz sua promessa lá em nada. dezembro. Lá em dezembro. Porque tem as promessas Estamos de final de ano, né? a gente está em setembro já, hein?
Aí tem aquele projeto verão, projeto carnaval, projeto São João, projeto isso, para ficar com um corpo bom para aquele momento. Só fica na promessa. Depois não dá em nada. Então, assim, às vezes eu acho que a gente vive muito essa questão do modismo, como a senhora mesma falou. Existem blogueiros que estão aí fazendo dieta, aí o pessoal vai e faz. O blogueiro que quer correr, mas o cara está todo machucado, nem passa isso na rede social dele. Mas aí a gente esbarra mais uma vez no modismo. Essas dietas que tem da moda, isso prejudica bastante o nosso cérebro. Tem que ter muito cuidado, né, professor? Físico. Voltando àquela questão, precisa ser individualizada. Não é porque a dieta funcionou para o senhor que vai funcionar para mim. Cada ser humano tem um detalhezinho que é preciso ser investigado. Você tem eu tenho B, você é homem, eu sou mulher, ela é criança. Não dá para ser igual para todos. Então, pode acontecer de acabar faltando algum nutriente necessário para aquela pessoa, para aquela faixa etária. Um idoso, né? O idoso não pode simplesmente pegar uma dieta da lua e começar a fazer. Corre o risco de ficar sarcopênico, que é baixa, né, da massa muscular. Essa questão da alimentação é muito, assim, eu amo, sabe? Eu acho que quando eu falo, eu transpareço o amor, transparece. Né? Isso empolga a gente. Porque... E pelo que o alimento faz. O alimento é transformador. Isso é maravilhoso. Então, para você ter ideia, professor, a serotonina, que as pessoas conhecem como hormônio da felicidade, na verdade é um neurotransmissor. Quando a gente tem nós temos, né, essa ligação intestino, cérebro, tudo que a gente come vai refletir no corpo todo. Então, até essa sensação de humor, de felicidade, a serotonina, que é esse neurotransmissor, 90% é feito ali, no intestino. É mesmo. Ele começa no intestino para depois ir para o cérebro. 10% só vai para o cérebro. Então, a gente vai falar agora um pouco, que é uma das coisas que me preocupa dentro do estudo da nutrição, pelo que eu já li, é sobre anorexia e obesidade. E depois a gente vai ver casos de sucesso de ambos, assim, de pessoas que participam do teu movimento e pessoas que participam também do seu movimento. Como entraram e como estão, como saíram, como é que está essa qualidade de vida. Porque eu vejo muito nutrição, atividade física como qualidade de vida, não é? Que é a proposta também do meu canal, trazer esses depoimentos para que a gente tenha uma qualidade de vida, até mesmo pela internet, e que a gente possa ver, entender esses movimentos de maneira positiva. Tá? Então, vamos lá. Os fatores de anorexia e obesidade. São duas questões bastante importantes, professor, principalmente no público jovem, né? Anorexia, a gente imagina que não exista, mas, na verdade, ainda tem alguns casos, né? Que é a privação da comida, tem a bulimia também, que a pessoa provoca o vômito ou toma algum tipo de medicação para evacuar com mais rapidez. Também a gente considera isso como bulimia, para que ela não venha engordar. O medo dessa pessoa é justamente não engordar, não ganhar peso. A gente vê muito isso nas modelos, não sei se ainda está assim, mas nas modelos, antigamente, elas sofriam muito, né? Quando existiam, né, casos assim. Bulimia. Eu tive uma aluna que ela desenvolveu bulimia. Estava em sala de aula, daqui a pouco pedia para sair. Pensávamos que fosse outra coisa, mas aí ela foi diagnosticada com bulimia. Sim. Mas depois, parece-me que ela ficou bem. São transtornos, né, professor? Precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar com isso. Um psicólogo, um psiquiatra, não só a nutrição, mas quando a gente trabalha em equipe, com uma atividade física, claro, também, isso tudo vai se moldando ali ao longo do tempo. Não é algo que a gente consiga virar uma chavinha e de repente parar. É um tratamento, realmente. E muitas vezes precisa de intervenção hospitalar.
Então, é algo que a gente precisa entender que não restringir é o primeiro passo, quando eu falo em relação à nutrição. Por que eu não trabalho? Eu, Paula, não gosto de trabalhar com dietas muito restritivas, porque elas podem ali desencadear vários tipos de transtornos, inclusive a obesidade. Então, você passa um longo período com uma restrição alimentar, claro que você vai emagrecer, porque você não vai comer quase nada. A restrição é isso, é você tirar muito dessa pessoa. Então, ela diminui muito o consumo calórico dela e lá na frente ela vai estar bem mais magra. Mas isso não é sustentável. Então, a partir do momento que passou aquele prazo, ela vai voltar a se alimentar, porque ela não estava, ela era muito restritiva, ela volta a ganhar peso. A diferença da reeducação alimentar é justamente isso, a gente vai trabalhando aos poucos, ela vai emagrecendo aos poucos, mas a manutenção é muito mais eficaz. Então, eu tenho, falando em casos, né, eu tenho um caso de uma família que foi me procurar e a mãe estava muito sofrida, porque o filho, na faixa dos 8 anos, mais ou menos, não gostava de ingerir fruta, de nenhum tipo de frutas. E ali na anamnese, né, que é o questionário que a gente vai fazendo, vai respondendo, descobri que a própria mãe não gostava de frutas. Inclusive, verbalizava isso com a criança, dizia que odiava frutas. Aí, como que essa criança não tem esse exemplo positivo, como é que ela vai aceitar as frutas? Tudo começa com exemplo. Então, ela precisa ter um exemplo. Embora você, enquanto pai ou mãe, não goste de fruta, mas na hora que você verbaliza que odeia frutas, a criança pega aquilo e se agarra. Né? A gente não precisa verbalizar esse tipo de coisa. A gente pode tratar isso de uma maneira mais leve, né? com mais até... como é que eu vou dizer leveza, para não dizer outra palavra. E aí você vai introduzindo ali as frutas, leva a criança para o supermercado, para a feira, pega, deixa ela manipular, deixa ela entender, deixa ela perceber a variedade e a beleza que tem, né, nas frutas. E aí, com o tempo, a gente consegue, sim, inserir, ou fazendo a terapia alimentar, ou mesmo com a recomendação. As crianças são muito inteligentes. Isso. Se você conversar com elas, principalmente essa faixa etária, 7, 8 anos, elas vão entender e acabam até experimentando, né? Exceto aquelas que têm uma ou outra patologia ou restrição, a gente consegue melhorar uma grande parte dessa. Já tem outro caso em relação à alimentação, ao emagrecimento. Eu tenho um paciente que emagreceu, que era paciente pré-bariátrico, né, indicação bariátrica, ou seja, totalmente desacreditada que pudesse emagrecer de outra forma que não pela cirurgia. E chegou para mim e disse: eu não tenho condições de fazer uma cirurgia bariátrica porque eu não tenho uma rede de apoio. Eu tenho uma família assim, assado, eles não consigo ter essa rede de apoio. Se eu fizer uma cirurgia, quem vai cuidar do meu filho, que precisa de cuidado? E nós começamos um acompanhamento com essa pessoa que estava determinada, né, ela não queria fazer a cirurgia, ela estava determinada a viver, a ser saudável. E, ao longo de alguns meses, essa pessoa já emagreceu mais de 30 quilos. Eu acho que nós estamos aí, no máximo, 6 meses, apenas com uma reeducação alimentar, uma atividade física e autoajuda, autoconhecimento. É uma pessoa que começou a se cuidar, começou a se amar, sabe? Quando você começa a se amar, você começa a trazer aquele tempo que você não achava, né, para você se cuidar, e você começou a encontrar esse tempo. É mais ou menos isso, é o autocuidado, é você se amar um pouquinho mais. Dizer, opa, está na hora de eu me cuidar. Como é que eu vou cuidar do meu filho se eu não estiver bem, não é? Começa por aí. Eu passei uma época em que eu não tinha tempo para nada. Chega um momento que eu digo, até para comer estava ficando difícil. Porque, assim, comecei a comer muita besteira e ficar sobrepeso. E eu sempre gostei de fazer atividade física, tanto é que eu faço academia. E agora estou me empolgando para correr, né? Minha irmã já corre. Beijo, Jana. Ela já corre, está se recuperando aí de uma cirurgia, graças a Deus.
E ela tá nessa vibe de motivar a gente. E conhecendo Adriano, faz com que a gente também se empolgue para fazer uma atividade a mais, não é? Então, eu tive um momento que eu estava sobrepeso e aí eu descobri a minha hipertensão, tá? Que aí tive que começar a controlar. Inclusive, eu estava em sala de aula nesse momento que eu passei mal. A médica disse, você se ama? O senhor se ama? E eu digo sim. Então, vamos cuidar da sua saúde, porque o senhor precisa fazer atividade física, precisa regular seus hábitos alimentares, precisa fazer uma reeducação alimentar, que é importante para todo mundo. E aí mexe muito com o fator emocional, não é? Como a dona Paula falou. O fator emocional da autoestima, ou baixa autoestima, quando você está sobrepeso ou quando você está magro demais, faz com que você comece a apresentar fatores depressivos, fatores de uma tristeza profunda, e assim segue. Como é que você vê isso, Adriano, dentro do teu projeto? Porque você recebe pessoas assim também, né? Que conversa com você. Recebo. Como eu faço a comunicação proativa de convívio, de convite, tem algumas pessoas que até aparecem, mas acho que uma boa Como parte essa delas comunicação proativa? Muitas vezes eu falo, tem um irmão, só que eu não consigo trazer ele. Falo, me dá essa oportunidade. Dá essa oportunidade de eu convidar ele para fazer alguma coisa especial para ele. E eu acho que por dia eu devo falar com 60, 70 pessoas. Desde as pessoas que me procuram para ajuda, como também pessoas que eu vou atrás para tentar trazer. Ou seja, você exerce também o papel do psicólogo. Do amigo. Do amigo. Não, assim, não psicólogo para não rotular, né? Mas assim... Eu não tenho uma capacidade técnica, mas eu exerço um papel da escuta, de amor pelo próximo. É o estimulador, né? É quem está ali buscando. Porque a pessoa ela tem Captador. a sua resistência. O meu papel é como é que eu consigo quebrar essas resistências. Com os argumentos que de fato possa mexer com ele. Então, há sim a resistência do outro lado. Tento mostrar para ele um outro lado. E o que é legal, acho que você não tem coisa melhor para você contar do que sua própria vida. E nós somos totalmente imperfeitos. Eu já tive 2 úlceras, graças a Deus cicatrizadas. Então você tem um monte de coisas que você pode mostrar que transformou e mudou. Quando você falou assim, a pessoa ele chegou no hospital, esse dia eu estava falando com um cunhado meu. Ele estava no hospital e ele é resistente a fazer atividade física. E eu falei, e aí, está confortável aí? Não vejo a hora de sair. Ainda bem que é um negócio pequeno. E se fosse uma coisa muito mais complexa? Como é que você traria? Como é que você ia tentar sair dali? Que tal a gente fazer uma atividade física? Mas não de uma forma imposta, mas como é que... Porque a pessoa chegar naquele estágio ruim, ela vai fazer por uma obrigação. E essa obrigação ele não vê a hora de terminar. E não necessariamente ele vai continuar. Pode ser que algumas pessoas podem até continuar. Mas ela tem uma obrigação como fosse tomar um remédio. O cara terminou o remédio, graças a Deus acabou isso. E ela guarda todo o remédio e vamos seguir a vida. Mas como é que a gente trabalha isso de uma forma que a pessoa começa a descobrir essa consciência dentro dela? Mas você falou da questão da obesidade. Tem vários casos, mas tem um especial. Uma pessoa que entrou no clube há 1 ano, muito tímido, não fala, chegava lá quietinho. Da mesma forma que ele chegava, ele saía. Mas ele fazia a caminhada. E aí, conversando com ele, essa pessoa no mês passado, ela ganhou como destaque do clube. E não porque ele... não, vamos dar o destaque para ele porque ele é... Não. Em todos os méritos dos índices. Ele foi uma pessoa que ele tem hoje por volta... Não vou falar do peso, mas é uma pessoa obesa. Mas ele perdeu seus 20 quilos, no mínimo. Essa pessoa fez 25 atividades físicas no mês. Ele correu mais de 140 quilômetros no mês. Olha aí. 140 quilômetros. Tem mês que meu treino, que é lógico, varia muito. Tem mês que é um pouco menos do que isso. Porque depende do que você está se projetando para o mês. Né? Então, mas ele fez muito mais do que muitas pessoas. Esse cara está extremamente feliz pelo que ele está fazendo.
perdeu peso, autoestima, é exemplo. Ele posta todos os dias. Ele não escreve uma palavra, mas ele posta todos os dias. Todo mundo conhece ele. E você vê que a transformação não está só nele, está nas outras pessoas que estão olhando para ele. E todo mundo, no domingo, levantou e bateu palma, e todo mundo falando, merecido. Então é um caso de sucesso. É um caso de sucesso. Tem outros casos, mas esse aqui é o que chama muito mais, chama mais atenção. Mas a resistência, ela vai ter. Acho que como é que nós estamos nessa área, a gente vai mostrar com outro olhar, como a própria Paula falou. Paula, perdão, esqueci seu nome, perdão. É Paula. Paula. Como é que a Paula colocou? Como é que ela não seja uma pessoa que impõe e cria meios para ele sentir essa experiência, e daqui a pouco é com ele mesmo. Acho que esse primeiro passo a gente tem que estar junto. Entendi. Então, esse é um dos casos de sucesso, né? E, dona Paula, um caso de sucesso assim que realmente lhe surpreendeu, porque tem aquele momento, né? Eu falo como professor, digo, rapaz, esse aluno às vezes não vai produzir, será que vai produzir? Mas quanto menos espera, o aluno produz e aí consegue resultados maravilhosos no Enem, no SSA, nos concursos. Conte pra gente algum caso que as pessoas estão em casa curiosas para saber. Caso de sucesso, é bom a gente falar, mas é preciso a gente entender que é bom que a gente não se compare a nenhum deles. Claro. Que cada um tem o seu tempo, a sua motivação. Por exemplo, esse caso que eu comentei agora há pouco, ela perdeu ali por mais de 30 quilos num período de 6 meses, mais ou menos, ou um pouquinho mais até. Mas eu também tenho um outro caso de sucesso que ela perdeu. Está na faixa dos 35 quilos, já emagrecido, em 2 anos, mais ou menos. Então, ela também é um caso de sucesso. Então, cada um tem o seu tempo, sabe? Tem o seu objetivo. Porque o caso de sucesso não é só o emagrecimento. Por exemplo, essa de 2 anos, a gente já conseguiu que ela parasse de fumar. A gente já conseguiu que ela não é mais diabética, ela não é mais hipertensa. Então, são grandes sucessos, porque a saúde dela está melhorando. A gente conseguiu que ela entrasse numa atividade física e ela hoje ama a atividade física. Ela respira atividade física, ou seja, era uma obesa, né, sedentária, e hoje ela ama a atividade física. A gente, na nutrição, dificilmente você vai ver no Instagram um nutricionista sério colocar uma foto de antes e depois de um paciente. Sim. Porque o nosso código de ética não permite. Então, e por que não permite? Porque a gente não quer que as pessoas se sintam menor. Poxa, eu não consigo fazer isso. Né? Não se comparem, né? Eu não vou conseguir, jamais eu vou conseguir. Eu tenho casos de pessoas que precisam daquele cuidado maior, aquele cuidado mais ali de perto. Às vezes é 1 quilo por mês, aí volta, ganha. Aí a gente vai ali trabalhando mais o emocional da pessoa, mais a mente da pessoa, do que propriamente a dieta, né? A reeducação alimentar. Porque tudo começa aqui. Primeiro ela decide e depois a gente tem que ir junto com ela. Você não pode abandonar. A reeducação alimentar, ela é um processo. Eu só abandono, vamos dizer assim, né? A gente só deixa o paciente andar sozinho quando você vê que ele já está conseguindo fazer as escolhas certas, que aquilo ali já virou a pele dele, a segunda pele, sabe? Então, eu digo que casos de sucesso a gente tem de vários tipos. Tem crianças, né? A gente não falou das crianças, mas tem crianças que não comiam determinados alimentos, grupos alimentares inteiros, que são as crianças seletivas, e de repente voltaram a comer. Na introdução alimentar, se alimentava com tudo, de repente parou, e a gente começa com a terapia alimentar e ele volta a comer. Então, eu tenho casos lindos de crianças que os pais super preocupados. A gente tem uma fase na infância, que é a partir de 2 a 3 anos, mais ou menos, que a gente fala que é uma fase que pode acontecer a seletividade alimentar. E nessa fase, eles praticamente param, sabe, de comer muita coisa. E esse trabalho é lindo por isso, porque a gente volta a inserir esses alimentos que são importantes, né, para o crescimento e desenvolvimento delas, mas que são importantes para a família também.
porque vai para uma festa e aquela criança não come um bolo, não come um arroz, não come um feijão, vai na casa de uma família. E isso tudo são casos de sucesso. Uhum. Tem crianças também que participam do seu projeto? Tem criança também. Na realidade, o clube é para os adultos. Mas eu não consigo enxergar uma mãe sair para correr. E hoje, quem que ela vai deixar? Então, a gente deixa aberto para a família trazer as crianças. Tá. Como nós temos vários estágios, né? A caminhada, a corrida, eu sempre falo que nosso negócio é conexão pura e pertencimento. Então a pessoa se sente, ali eu estou indo para um lugar que é família. Então tá o pai, tá a mãe, tá o filho participando junto com a gente. Então, e é legal porque a criança começa ali a despertar esse prazer de correr. Né? E a criança já corre, né? Mas aí ele já começa, de fato, viver um mundo de uma corrida. Não é simplesmente estar correndo para se divertir ali, ele está se divertindo também, mas ele acaba junto com o pai, compartilhando o mesmo espaço. Que isso, para mim, eu não tive esse prazer, essa honra. Se eu tivesse que voltar alguma coisa lá atrás com os meus filhos, eles estariam desde pequeno correndo comigo. Eu tenho certeza que seria uma experiência linda. Hoje, todos eles correm, tá? Minha esposa corre, minhas 2 filhas correm. Fomos em junho para o Rio de Janeiro eu fiz minha primeira maratona no Rio, os 42 quilômetros. Minha esposa e minha filha fez 21 quilômetros e a minha filha mais nova fez 10 quilômetros. Então, ou seja, todos os 4 Já hoje, correram a São Silvestre? Já corremos a São Silvestre. Esse ano vai ser 100 anos da São 100 Silvestre. anos. Eu fui há 2 anos atrás. Eu gosto da corrida, eu não sou de muitas provas. A prova, para mim, ela tem que olhar para aquela medalha e ela tem que ter uma história. Eu tenho que me preparar para isso. Então, para mim, é experiência. Então, agora eu quero correr em tal lugar, porque lá eu vou conhecer pessoas, eu vou ter o contato com uma cultura diferente. E eu me preparei durante 3, 4 meses, 6 meses. Né? A maratona foi 6 meses de preparação. Quando eu terminar, aquilo vai ter um valor tão grande na minha vida. Então, acho que, de novo, a família inserida, esse dia, que foi em junho, com a minha família, não é a minha maratona. A minha família estava comigo. E as minhas 2 filhas estavam esperando eu chegar, elas entraram na pista, me agarraram e entramos no portal, todos os 3. Então, é sobre isso. E eu não ter as crianças no clube, acho que não tem nada a ver com aquilo que eu sonho e o que eu penso. Então, a família está inserida, a criança está inserida. Então, vamos lá. A gente está chegando à reta final. Nessa reta final, eu sempre peço para os meus convidados falarem dos projetos de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês, onde funciona, como não funciona. Vamos lá, agora é o momento de vocês. Dona Paula, onde é que a gente pode encontrar a senhora? Certo. A gente faz atendimento online em todo o Brasil, né? Tem as nossas redes sociais, eu vou deixar só uma aqui, que é o @paulapatriotanutricionista. Telefone. Pode deixar também. Posso deixar o telefone, é 81 9 9242 5622, que é lá do Esquadrão Nutri, que fica em Candeias, Jabotão dos Guararapes. E nós temos lá alguns projetos, professor. Tem um projeto de terapia alimentar, que é a Escolinha da Nutri, né, que está com vagas abertas agora para a nova turma. Então, quem tiver interesse, aquela criança que gosta de culinária, gosta de aprender, ou aquela criança que não está muito ali, está meio, negando alguns alimentos, seletiva, é uma ótima oportunidade para trazer ela para esse momento. E a gente tem também as consultas, né? Claro, que são para toda a família, lá no Esquadrão Nutri também. E o bom é que lá a gente faz toda essa avaliação, percentual de gordura, percentual de massa magra, tem todos os aparatos lá para fazer esse acompanhamento. E vale muito, viu, gente? Já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, o espaço. Vale muito a pena, se vocês não perderiam tempo aí. Pai, mãe, que está com seu filho aí precisando dessa força nutricional, procure Dona Paula. Vamos lá, é interessante. E outra coisa, assim, só para fechar, é que eu também sou mentora de nutricionistas. A gente viu nesse mercado uma gama de nutricionistas que estão um pouco perdidas, sem uma orientação, porque depois que você se forma, a gente fica, né? O que eu vou fazer agora? E a orientação para
entrar no mercado de trabalho de uma forma como empreendedora. Então, a gente criou essa mentoria para nutricionistas. É bem legal. E onde acontece? Também lá no Esquadrão Nutri. E as informações é pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? Instagram, @Paula Patriota Nutricionista. Só é entrar lá. O Instagram de Dona Paula bomba, viu, gente? Procurem que ela tá estouradaça no Não Instagram. muito, ainda não, professor. Mas tem o do Esquadrão, né? Eu tive que separar, na verdade. Tem o Esquadrão Nutri, que é o @Esquadrão Nutri, para falar um pouquinho mais para o público adulto. Como eu tenho o meu chamego com crianças, o meu infantil, que é o meu nome, Paula Patriota, ele tem mais assunto, mas eu gosto dos dois. Tá certo. Então procurem Dona Paula Patriota lá em Candeias. Vocês serão bem atendidos. E, Adriano, onde é que a gente encontra a Moving Room? Eu sempre falo que o Movie Run é o estado de Pernambuco. A gente tomou por decisão não ter um ponto fixo. Tá. Eu acho que qualquer parte de Pernambuco tem alguém ali que está precisando de um espaço acolhedor, que se conecta, tem pertencimento, que a pessoa se sinta único ali, ele não tenha preocupação se ele está correndo rápido, se ele está correndo devagar, se ele tem uma certa idade, se ele é um cara jovem. Eu quero que ele sinta lá dentro que ele é único e nós estaremos ali como uma grande família, não eu, todas as pessoas que estão lá, né, todos os membros. Quando ele chegar pela primeira vez, ele vai ter a sensação que ele já está lá há muito tempo. E é isso que ocorre, mais do que isso. Então, eu falo que é do estado de Pernambuco. Mas como é que as pessoas podem nos encontrar? O Clube Movie Run, ele é um ecossistema de corrida. Uma delas é o circuito de corridas. Nós temos, a cada 3 meses, a gente se encontra no Parque Dona Lindu, é um grande evento, prêmio, com várias mobilidades voltado para a atividade física, né, porque as pessoas sempre falam que é a nossa Disneylândia dentro do clube. Interessante. O cara vai lá, ele tem algumas coisas a mais para ele fazer. Não é simplesmente ele vai correr, pegou a medalha dele e saiu. Não, ele tem um monte de coisas legais para fazer. Então, a cada 3 meses, estamos num local físico no Parque Dona Lindu. É um momento muito especial. Nós temos uma outra, que é o Rota, que nós fazemos aquela questão de desbravar Pernambuco. Nós nunca repetimos lugar. Então, pode ter certeza, em algum lugar de Pernambuco, alguém vai ver a gente com aquela camiseta verde correndo. Esse final de semana mesmo, quando nós estávamos correndo, teve um cara no prédio que viu a gente. Aí ele entrou no Instagram, já mandou a mensagem, como é que eu faço para entrar no clube? Já entrou, por sinal já entrou. Ele viu a gente no prédio. Muito bom. Então, em algum lugar, alguém vai ver a nossa camiseta verde. Aqui é a preta, porque é da staff, mas a camiseta verde vai estar passando lá. Então, a ideia é provocar experiência nas pessoas, ela sentir a conexão com a cultura, com as pessoas que estão ali, com o local, a beleza que Pernambuco tem um lugar mais lindo do que o outro, e a gente nunca vai repetir. E nós temos o Movie Run Base, que a gente fica uma vez por mês, no final do mês, ali no Pina, tem ao sábado, que tem aquele espaço do corredor, então a gente monta a nossa base ali para apoiar as pessoas a fazer seu treino. Então, sempre nesses locais, a gente vai estar lá. Fora isso, nós temos assessoria esportiva para quem está no clube, tem um preço muito justo, ou seja, um profissional extremamente competente, que já levou profissionais para Olimpíadas, que já levou pessoas para ganhar maratonas internacionais, um cara altamente capacitado. O cara sente que ele está naquele momento, deixa eu entrar numa assessoria, que depende muito do seu estágio da sua vida. Eu não quero isso para mim, eu quero simplesmente só correr, quero caminhar, quero me conectar, quero conhecer gente. Eu acho que o que vem trazendo muitas pessoas para a corrida hoje não é a corrida, é ele fazer parte de uma comunidade, ele fazer parte, ter convívio com pessoas e se divertir com aquilo. Acho que a corrida é a cereja do bolo. E aí sim, ele vai começar a gostar, ele vai começar a fazer o seu 1 quilômetro, 2, 3, mas o convívio, acho que é algo que traz muitas pessoas para a rua hoje. Ela vê muita gente fazendo isso. Né? Então, e o contato? Seus contatos? O contato 081 9940 3770. Nosso Instagram, @movierun_. Então, estaremos de braços abertos ali para acolher vocês. Tem um monte de outras coisas aqui, eu acabei citando só uma parte do ecossistema, mas independente do estágio, tem um suplemento, tem uma roupa bonita, tem um acessório, tem assessoria, tem circuito de corridas, ou seja, tem um menu completo
para que as pessoas possam se divertir na corrida. Agora já me empolguei mais. Com E tanta eu coisa. também, porque eu disse a ele, né, que eu estou parada esses meses por conta das chuvas, mas eu já estou animada para voltar, né? Sejam Olha bem-vindos. isso. E agradecer mais uma vez, antes de fazer o tete a tete, que eu sempre faço com os meus entrevistados, perguntas e respostas, coisas rápidas. Então, assim, agradecer, êxito preparatório, 2 unidades, Prazeres e Candeias. Eu sou diretor e professor de lá, tá? Equipe maravilhosa de professores que vai preparar você para o SSA, para o Enem e para qualquer concurso. Agradecer ao ateliê Jeff Lucena, que localiza-se também em Prazeres. Lá você vai encontrar peças exclusivas. Jeff é um dos pintores e apoiadores do nosso podcast. A Oliveiras Imóveis, inclusive, está passando agora. É uma imobiliária do meu irmão, lá em Paulista. Vale muito a pena. Se você está precisando de um imóvel, vai lá. Ele negocia super tranquilo com vocês. Tá certo? E Paula Patriota e Adriano Egea. Vamos lá. Mano a mano, tete a tete, tá? Resposta rápida. Nutrição. Saúde. Paula Patriota. Resiliente. Família. A base de tudo. O amor da minha vida. Um medo. Medo de ficar doente. Uma boa alimentação. Uma boa comida. Uma boa comida é aquela que tem uma boa companhia. Adriano Egea. Clube de corrida. Minha vida, Família. minha essência. Um medo. Não viver tudo o que Deus me possibilitou. Uma frase. Treinar até se tornar. Uma frase. Eu pensei que você não ia perguntar. Que eu tenho uma frase que eu amo, que a nutrição é amor, nutrição é respeito, nutrição é vida. Nutrição é vida. Quero agradecer a vocês pela participação, pelo tempo de vocês terem se dedicado ao meu projeto e acreditar também que o Ouvindo Saberes vai atingir aí um grande público e que vocês de casa curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações e façam o nosso podcast crescer, tá? Quero agradecer também por esse presente maravilhoso do Esquadrão Nutri, da nossa querida Paula Patriota. E ainda tem, Um voucher. um voucher. Ok? E Eu é que isso. agradeço, professor. Muito obrigada. E foi um prazer conhecer você também, Adriano. E o que o senhor precisar, o que os seus telespectadores precisarem, estarei lá no Instagram. É só falar. O que eu puder responder e ajudar, estarei à disposição. E procurem Dona Paula no Instagram, assim como o Adriano também, a Moving Run, clube de tem que falar, clube de corrida. Procurem no Instagram que vocês vão gostar. E, Roberto, também queria agradecer, uma experiência ímpar. Acho que foi uma manhã muito agradável, muita troca de experiência aqui. Seu projeto acho que muitas pessoas precisam visualizar, enxergar a importância dele. É que você falou, dar visibilidade para o invisível. Tem muita coisa legal acontecendo nesse país e as pessoas muitas vezes não têm esse espaço de mostrar. Muitas vezes por uma falta de verba, ou também por falta de conhecimento. Então, o seu projeto é lindo. Acho que tem muita gente ali que vai ficar muito feliz em saber que tem o Roberto ali preocupado com ele. Isso é um serviço de prestação a vocês, à sociedade, que a gente possa levar conteúdo de qualidade aí e que vocês aproveitem e comentem. Tá? Muito obrigado e até a próxima.